Hello, everyone! Estamos aqui novamente para fazermos mais um passadão de revisão, desta vez entre Simple Past e Past Continuous. Vamos lá? Vamos começar falando do Simple Past. Então, ele fala de um evento ou um fato que aconteceu, obviamente, no passado. Tem que ser uma ação que começou e terminou no passado. Normalmente, ele se refere a ações curtas. E é importante você dizer quando aconteceu. Yesterday, ago e last são palavrinhas que a gente usa muito nesse tempo verbal. Então, yesterday, que significa ontem, ago, atrás, tipo one year ago, um ano atrás, e last, passado, tipo last week, semana passada. Os verbos no passado simples são divididos em verbos regulares e irregulares. Vocês conseguem lembrar como diferenciá-los? Os verbos regulares são aqueles que terminam em ed. Daí tem umas regrinhas que a gente já estudou no ano passado. Vale a pena relembrar. Então, played, watched são exemplos. E os verbos irregulares são aquela tabela maravilhosa que nós estudamos no ano passado. Tenho certeza que todo mundo ainda se lembra, em que a gente procura o verbo na primeira coluna, no presente, e usa na segunda coluna, no passado. Então, por exemplo, went é o passado de go, slept é o passado de sleep. Uma coisa muito importante da gente lembrar é que o was e were fazem parte dos verbos irregulares, certo? E a forma negativa e interrogativa, a gente trabalha com o auxiliar did. Então, na negativa fica o didn't, que é o did mais not, e o verb. Então, aquele verbo que tinha ed ou que estava na segunda coluna, volta para o presente. Na interrogativa, a mesma coisa. Começa com did, sujeito, e o verbo também no presente. Vamos falar agora do past continuous. A gente usa ele para falar de uma situação que estava acontecendo no passado. Então, se estava acontecendo, a gente está falando de longer actions, ações mais longas. When e while são palavrinhas que a gente costuma utilizar com este tempo verbal. Quando eu digo que uma coisa estava acontecendo, quando outra aconteceu ou enquanto outra estava acontecendo. E tudo que chama continuous tem um verbo be e um verbo com ing, que é o gerúndio, né? Aqui, como a gente está falando de passado, a gente está falando de was e were. Lembrando que o was a gente usa no singular e o were no plural, não tem segredo. Nas formas negativa, a gente usa o wasn't, weren't e mantém o verbo com ing. E na interrogativa, a gente coloca o was, o were no início, antes do sujeito, e depois o verbo com ing. Teacher, como é que eu sei se eu estou falando de was e were no simple past ou no past continuous? Simples. Se depois tem verbo com ing, é continuous. Se não, é simple past. Ok? Espero ter ajudado. That's all for today. Thanks for watching. See you next class.